Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta segunda-feira, trazendo imagens muito interessantes e curiosas e informações muito importantes sobre esse julgamento que começa amanhã no Supremo Tribunal Federal, que certamente converterá a figura do inelegível, junto com a sua ORCRIM, da condição de indiciado para a condição de réu. E isso está se dando no ambiente em que a extrema-direita está jogando muita desinformação e tentando fazer um sensacionalismo, pegar as pessoas pela emoção, mas existem situações aí que precisam ser reveladas, sobretudo o caráter da figura do inelegível, que está se apresentando como uma figura muito tristonha, muito comovida, mas na vida íntima ele acaba deixando algumas imagens contradizer esse sentimento que ele expõe para as pessoas para mobilizar tantas criaturas que já entraram pelo cano justamente pela sua falta de caráter e a sua covardia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados aqui através do nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, é impressionante como é que essas criaturas vão cometendo alguns atos que vão revelando as suas essências, né? Eu mostrei para vocês aqui uma figura que até então não entrava muito no debate político, mas como ela é esposa do Dudu Bananinha, está se expondo publicamente, politicamente, ela virou sócia do Dudu Bananinha, logo ela acaba também tendo a sua participação no cenário político exposta também. E aqui, gente, eu vou resgatar para vocês aqui um vídeo que ela publicou há 5 anos atrás, dizendo que um deputado federal ganha muito pouco, que ela estava passando perrengue com o Dudu Bananinha. Acompanha isso aqui? Vamos lá. Fala, criatura. Gente, falar uma coisa pra vocês, por causa das mensagens que eu tô recebendo. Mas a gente tem que perder isso de achar que político é milionário, que é normal político andar de jatinho e viver em luxo, porque não é. Aliás, não deveria ser. Por que a gente tá acostumado a achar isso, né? Tem muitas pessoas que acham que a vida de político, a vida em Brasília é muito glamurosa, quando na verdade não deveria ser. Político é rico se já for de família, sabe? Se já vem de uma família de bens, ou Se não é e aparece com muitos bens, é político ladrão, né? É isso que a senhora está querendo dizer, né? então aplicou o seu salário, né? Economizou o seu salário e aplicou em ações, investimentos, em... Aliás, a senhora poderia explicar como é como o marido da senhora, com 1 ano trabalhando, vamos dizer assim, né, entre aspas, como escrivão de Polícia Federal, ele conseguiu comprar um apartamento em Copacabana. É uma coisa muito importante, é uma figura que tem um talento para investir dinheiro. A senhora, como psicóloga, poderia dar dica para as pessoas, né, como organizar o cérebro para conseguir esse ganho patrimonial extraordinário, né? Mas vamos continuar. deu em algum negócio, né? Que ele traga mais renda, outras rendas, mas não é compatível com vida de político altos luxos, entendeu? Pois é, isso aí é o que nós sabemos, né? Aí a senhora coloca no seu Instagram as fotografias de uma vida com muito luxo, né? Circulando por todos os lados, com muitos bens, com a família morando no exterior, gastando muito dinheiro, né? Então é complicado. A senhora contradiz, inclusive, o seu marido, que está dizendo que está fazendo muito sacrifício para ficar fora do nosso país. E a senhora, inclusive, está excluindo vídeos. Eu tentei resgatar um vídeo da senhora aqui, mas está escrito aqui, ó. O vídeo foi excluído. Esse vídeo não está mais disponível. O título era: Esposa de Eduardo Bolsonaro revela detalhes do local onde estão exilados, entre aspas, nos Estados Unidos. Então, isso para a gente ver como é que é o caráter dessas criaturas, né? Nos jornais de ontem,
eu comentei com vocês que os jornais, os jornalões de direita, são todos de direita, não dá para dizer, jornal liberal, tudo de direita, todos ligados ao rentismo, ao financismo, a interesses corporativos poderosos, enfim. E a Folha de São Paulo ontem publicou na sua manchete principal seguinte título: Processo da trama golpista no STF é mais rápido que mensalão. Então, dando a ideia que está havendo um assodamento agora. Só que isso não é verdade, tá, gente? Vamos pegar aqui apenas um trecho do que aconteceu com o presidente Lula e que está acontecendo com o Bolsonaro em situações que eles sempre gostam de fazer algum tipo de equivalência. Olha a data aqui que a Polícia Federal indiciou o inelegível Sorcrim. Foi no dia 21 de novembro de 2024. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Ramagem, Valdemar, mais 32 inquéritos sobre tentativa de golpe. O inquérito foi para o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República ele só fez a denúncia contra essa Sorcrim no dia 18 de fevereiro de 2025. Transcorreram em torno de 90 dias. Vamos resgatar aqui como é que foi 90 dias entre a conclusão do inquérito e a denúncia do Procurador-Geral da República. Quando a gente pega no que aconteceu com o presidente Lula, no caso do tal triplex, ele foi indiciado no dia 26 de agosto de 2016. No dia 14 de setembro, 3 semanas depois, os procuradores da Lava Jato apresentaram a denúncia contra o petista, aquele episódio do PowerPoint. E a denúncia foi aceita pelo Sérgio Moro 6 dias depois, no dia 20 de setembro daquele ano. Aí demorou mais o tempo para o Moro julgar. O Moro julgou o Lula no dia 12 de julho de 2017. Então, se as coisas transcorrerem com a mesma velocidade que transcorreram no episódio do presidente Lula, o Bolsonaro vai para a gaiola muito mais cedo do que a vã filosofia poderia imaginar. Então não procede essa história que está havendo um assodamento na velocidade do julgamento inelegível. Bom, quem está mais complicada nessa segunda-feira também é a senhora Carla Zambelli, que já está com o 4º voto contra ela. Flávio Dino dá o 4º voto para condenar Carla Zambelli por perseguir homem armado. Então é o seguinte, há notícias que ela está muito deprimida, muito cabisbaixa, e nenhuma fala do Bolsonaro em relação a ela, hein? Ela vai para a cadeia, Bolsonaro e o bolsonarismo estão todos mudos, estão todos calados. E essa é a primeira pancada que ela vai levar, porque virão outras aí na sequência. Vai perder o mandato, não tem como ela segurar, não. Como o julgamento dela está se dando no plenário geral, por quê? Porque ela foi denunciada antes da regra no Supremo Tribunal Federal ser modificada para terem julgamentos em turmas, para ficarem mais otimizados, mais céleres os julgamentos que batem lá no Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, ela está sendo julgada no plenário. Mas quando tiver o 6º voto, já for uma maioria, e aí, enfim, ela não tem mais o que fazer. Vai ter que se apresentar e provavelmente lá no Congresso Nacional ela terá que ser cassada também, porque é um absurdo uma pessoa ser condenada criminalmente e ser aliviada no Congresso Nacional. A conferir. Bom, a anistia tem aval de pelo menos 1/3 da Câmara, mas apoio cai, incluir Bolsonaro veja cada voto. Aí o Estadão fez essa matéria também, aventando a possibilidade de uma anistia. Que isso contrasta totalmente com o clima que a gente vivenciou no nosso país quando teve o 8 de janeiro, que todo mundo viu o que tinha acontecido. Agora, parece que eles vão querendo que nós esqueçamos tudo que se deu no Brasil olha, não foi tanto assim, não foi tão... Foi sim, foi muito complicado. E o que nós vimos hoje, estamos vendo hoje nas redes sociais, é apenas o chororô da extrema-direita reproduzindo esse mantra. Olha, a cabeleireira, condenada a 14 anos, isso é um absurdo. Essa cabeleireira, ela queria me mandar para a tortura, mandar você, meu caro amigo, minha cara amiga, para a tortura, porque o que eles queriam fazer com as pessoas é isso que eu já mostrei para vocês, olha, que ninguém fica levando isso em consideração. Pergunta a senhora Débora e pergunta a essa gente toda do 8 de janeiro o que elas queriam fazer conosco, se não era exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês muito rapidamente aqui, tá?
são fotos aqui de presos políticos que foram torturados e foram mortos, e depois foram apresentados atestados médicos falsos, dizendo que eles estavam em tiroteio com as forças de repressão. Gente, enfim, vocês já conhecem a história, né? Então não dá para ter peninha dessas criaturas, não. São todos bandidos, e se eles conseguissem o intento, eles estariam ali usando essas fotos que eles fizeram deles mesmos, né, para se ufanarem de como eles foram destemidos ali num processo golpista aqui no Brasil. E aí vão pegar a última calhordice, o último mau caratismo, a última vigarice do inelegível antes do julgamento de amanhã. Ele se apresenta fazendo essa lamúria aqui da senhorinha que foi presa lá e tal, né? Hoje, sexta-feira, 21 de março. É o dia do meu aniversário. Mas também um dia muito triste. Tá muito triste. Vocês estão vendo que ele tá triste, né? O primeiro voto em plenário virtual, Alexandre de Moraes começa condenando. Percebam o fundo musical, o pianinho tocando, coisa triste, né? Parece aquelas radionovelas antigas, né? A Débora, aquela senhora que tem 2 filhos pequenos, que usou seu batom, começa condenando ela a 14 anos de cadeia. Isso é desumano. Pois é, essa é a imagem da figura muito cabisbaixa. Logo após, no aniversário da sua cônjuga, ou cônjuga, né? Como diz o outro, o astral da criatura estava assim, ó. Vamos pegar. Talvez eu seja mais ativo que todos vocês. Ele tá cantando, falando uma coisa, ele parece que é chip, né? É chip. Ou é chifre. Não sei, não deu para pegar direito. Então vocês podem interpretar melhor aí. Muito tristinho, preocupado com a senhora Débora, né? Peguei aqui no vídeo do Weintraub, né, que está acompanhando também as coisas desse clã, porque ele conheceu de perto, ele conviveu com as criaturas, e ao ver as cenas também, o comentário que ele fez foi muito parecido com o que eu já fiz aqui no nosso Portal do José, e você já sabe mais ou menos se o que ele dirá, e que eu já disse, se tem algum fundamento, se aproxima dos fatos reais, da realidade ou não. Vamos lá. É o chip, Abrão. Que perseguição, hein? Ontem estava chorando. Eu não sei, eu acho que o casamento é de fachada. Eu acho que é tudo fachada. Eu já expliquei para vocês que o casal tem uma relação muito estranha, e do ponto de vista jurídico, eles nem comentam isso, né? Porque ele casou com ela com separação total de bens, ele fez, logo depois que começaram a namorar, fez um contrato pré-nupcial, porque ele já estava escaldado com os 2 casamentos anteriores, que as esposas ficaram muito endinheiradas, tomaram dele um grande patrimônio e conheciam muitas informações sobre a vida patrimonial da figura do inelegível e também dos seus filhotes, até porque uma das ex-esposas entrou no casamento sem ter nenhum patrimônio e saiu com 7 apartamentos. E reclamou, né, oficialmente, com um boletim de ocorrência, chamando o Bolsonaro de ladrão, segundo a revista Veja, numa reportagem que eu já compartilhei aqui com vocês, mostrou que ele teria subtraído joias no valor de R$200 mil, isso há muitos anos atrás. Alguns dólares, eu não lembro se eram $100 mil, $200 mil, mas era dinheiro pra caramba. Era mais de R$2 milhões em dinheiro de hoje, né? Então, são essas as situações que mostram o caráter dessas criaturas. Agora, e amanhã no julgamento? Bom, amanhã no julgamento, prepare-se, nós vamos ter aí um rito, que é a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, a abertura dos trabalhos sendo feita pelo
Zanin, e a leitura da acusação, das peças de acusação, no máximo em meia hora, pelo Procurador-Geral da República. Será feito ali um relato contundente. E aí, cada advogado de cada réu terá 15 minutos para falar. Aí, gente, preparem-se para as lamúrias, porque todas as preliminares que já foram arguídas já foram detonadas. Então, ali nós vamos ver advogados fazendo chororôs e tentando convencer as pessoas que estiverem assistindo a sessão do Supremo Tribunal Federal que o 8 de janeiro não aconteceu. Que foi uma coisa menor, todo mundo com batom, todo mundo com algodão doce, todo mundo brincando no parquinho. Eles não queriam ditadura, não queriam derrubar o presidente Lula, eles não queriam uma ditadura com Bolsonaro no poder, intervenção militar, não, nada disso. Eles queriam uma paz total, eram todos frades franciscanos que estavam ali tentando fazer com que o nosso país ficasse muito melhor do que é nos dias de hoje, né? Acredite se quiser. Então nós vamos ver aí muita cara de pau amanhã. E eu comentarei com vocês depois de assistir essa sessão do Supremo Tribunal Federal. Vamos abordar aqui as questões técnicas e as questões jurídicas e políticas também, né? Um grande abraço, gente, e mais tarde eu volto. Tchau!